pouquinho da função exponencial. Passamos por afim, quadrática, modular e agora estamos naquela especialzinha, né? Que agora a nossa variável, vamos dizer assim, né? O nosso x está no expoente. E nós já conhecemos a estrutura. A estrutura dela é A, ou seja, um coeficiente numérico, e o expoente lá com a incógnita. Então não podemos esquecer. E esse A tem umas restrições, né? Isso, esse A não pode ser 0, né? Não pode ser negativo, tem que estar entre 0 e 1, não pode ser 1 também. E aí, professor, não era tudo isso não. Era, porque falava assim, ó, A maior que 0. Quando falar que é maior que 0, já está dizendo que não pode ser 0 e nem pode ser negativo. E também não pode ser 1, ou seja, vai de 0,1 até 0,9. Aí pula. Aí vai para o 2, 3, 4, 5. Professor, mas pode ser 1,1? Pode, só não pode ser 1. Isso mesmo, né? Então, assim, esse intervalo a gente mostrou até na reta numérica para vocês, né? Na reta numerada. Intervalo, bolinha vazia, né? No 0, no 1. Por isso que é bom, né? Ter essa sequência de aulas, porque a gente aprendeu isso lá na unidade 1, né? A colocar os intervalos na reta real. Então, agora, quando a gente mostra para vocês, vocês já têm essa compreensão, esse entendimento, né? Na função exponencial, então, a gente iniciou falando um pouquinho, uma revisão sobre potenciação, foi? E depois a gente iniciou lá aquela caminhada. Mas hoje, na aula 49, propriamente dita, a gente entra agora aprofundando mais o conhecimento. Acho que função exponencial a gente tem 4 aulas, né? Isso. 4 aulas para ela, para a gente internalizar o assunto, né? De fato, entendendo o passo a passo de como tudo acontece. E, claro, vocês vão aprendendo aí devagarinho e sempre, tá certo? Beleza. Vamos junto, então, aula de número 49. Vem com a gente, olha lá. A função exponencial agora na sua parte 2. E hoje vamos trabalhar o valor numérico da função exponencial, máquina de calcular. Até já fizemos isso numa atividade, só que na atividade a função não era exponencial. A função era f de x igual a x elevado à potência 5. E vamos resolver também algumas equações exponenciais. E falando em exponencial, vamos brincar primeiro? Vamos lá? Olha aí que legal. Vocês já brincaram de Torre de Hanoi? Já vi no computador. Porque tem mesmo, né? Tem ali um joguinho digital, né? Isso. Online aí. Olha aí, a Torre de Hanoi é muito top. As escolas têm na maioria das vezes, né? Tem material de ouro que eles falam, né? Aquele material pedagógico. Tem lá a Torre de Hanoi. É uma madeirinha, tem uns pinos, 3 pinos e tem discos então peraí. coloridos. Se é uma madeirinha com 3 pinos e alguns discos, o aluno tem a possibilidade de fazer na escola? Pode fazer. Com isopor, aí faz a base de madeira. EVA. Com EVA. Não, pode papel fazer cartão. Papel cartão, faz o isopor, coloca o papel cartão. Não tem. Caixa de papelão. Aí só colore ali bonitinho. Então, pode fazer na escola. Pode fazer na escola. Beleza. E na aula anterior, a gente fez uma dobradura de papel, que já era a função exponencial. Depois a gente viu a velocidade da internet, né? Sim, também era uma função exponencial. E agora, o que é essa brincadeira Torre de Hanoi, que na verdade é uma brincadeira que se usa o raciocínio lógico. Tem a ver com a nossa aula de hoje, né? Como que é o esquema mesmo, professor Maurício? O esquema é passar todos os discos de uma haste, da primeira para a última. Tanto faz começando da primeira de lá ou da primeira de cá, mas tem que passar para a última, passando por todas. Só que tem... então é fácil. Não, tem regras. Tem regras. Tanto é que tudo tem regras. No computador, se você ainda fazendo no computador, ele vai bem assim, ó. Você coloca o disco, aí coloca o outro, ele vai... Ele apita falando o seguinte, dá uma buzinada. Não pode. Qual que é a regra? Um disco menor nunca pode ficar abaixo de um maior. O maior não pode ficar em cima do menor. Não pode. Então a gente tem que fazer todo esse movimento e transformar todos esses pinos aqui para outra haste, desse jeito ali, ó. Isso, tá vendo? Em ordem, olha só, maior, menor, menor. Então vai em ordem decrescente. Isso aí. Tá, mas aí, isso aí eu posso fazer em quantos movimentos eu quiser? Infinitos movimentos? Bom, o jogo permite infinitos movimentos, mas ganha o jogo quem consegue fazer em menos movimentos. Um número mínimo? Isso. Um número mínimo de movimentos. Então, se você montar a Torre de Hanoi aí, a regra é essa, tá? Tem que passar todos os pinos, os discos do primeiro pino para o último, beleza. Sem poder colocar um disco menor embaixo do disco maior, o maior não pode ficar por cima, essa é a regra. Ganha quem conseguir fazer todo esse translado
com o menor movimento Essa possível. palavra eu gostei, todo esse translado, esse Com o menor movimento possível. Então, com o menor movimento possível. E aí, mas e a quantidade de discos? É sempre 3? Não. 3. Acho que 3 é o mínimo, né? Ah, pode ter mais. É porque se colocar só 2, não vai ter graça, porque tu vai Papo. passar o outro já ganhou. Acabou. Verdade. Então, 3, aí depois pode com 4, pode com 5. Ah, então a 6. quantidade de disco pode ser ampliado, que com certeza aí o grau de dificuldade também aumenta, né? Com certeza. Ah, e aí a gente vai ficando esperto, aí vai tendo uma expertise para resolver o problema da Torre de Hanoi. Por exemplo, com 2 discos, acho que a menor quantidade é 3 movimentos, não é? Porque 2 vai passar o menor para o meio, Isso. o maior para a ponta, aí Pronto. traz o menor para cima. Já deu 3 movimentos. 3 movimentos. São 2 discos. 2 discos. 3 movimentos. E se for 3 discos, quantos 3 movimentos discos? ele faz aqui? Peraí, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ver, vamos contar. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 movimentos. O bicho é rápido, olha lá. Ele é O bicho é acelerado. ligeiro, ele é ligeiro. 1, 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. É tudo Mas rápido. então a Torre de Hanoi está sendo inserida no início da nossa aula porque também demonstra uma função exponencial. Como assim, professores? Nós vamos ver aí na sequência. Olha lá então. Explicando um pouquinho mais sobre a Torre de Hanoi, né? A gente vai ver que é muito utilizada para avaliar a capacidade de planejamento e solução de uma pessoa. Ou seja, você vai articular a solução de uma torre no sentido da quantidade de discos, né? Qual é o objetivo mesmo? O objetivo é transferir da torre de um pino para o outro, de modo que uma peça maior nunca fique sobre uma peça menor. Foi o que a gente explicou, né? Isso. Olha aqui, eita, 3, nós! 6, 7 peças. 7 Uau. discos aqui, sim, hein? Será que quantos movimentos seriam necessários, né? Pra gente brincar aí com 7 discos. Sempre vai ter só 3 pinos, não é? 3 pinos, Ah, sim. então a haste com 3 pinos. Isso. Então você vai aumentando a quantidade de discos, mas são só 3 pinos. Por isso que se aumenta a dificuldade do jogo. Isso mesmo. Vamos vendo então, olha lá, como que acontece. A Torre de Hanoi. Se não tiver nenhum pino, vamos lá, vamos começar o jogo, montamos lá a hastezinha e montamos os pinos. Não tem nenhum disco, então quer dizer que não vai ter nenhum movimento. Certo, nenhum movimento. Se eu colocar um disco, o único movimento eu passo ele do primeiro pino para o último, tranquilamente. Pronto. O do meio serve como válvula de escape, tá? Ah, o do meio é Pra só poder para articular o menor. translado. Isso. Então, 0 discos, 0 movimentos. Um disco, um movimento. movimento. Agora, 2 discos, o professor Maurício falou agorinha, né? Ó, passou para o do meio, passa para cá, passa para lá, 3 movimentos. 3 movimentos. O 3 pinos. três- É o que está no GIF lá animado. 3 7 discos, movimentos. Né? Isso, 7 movimentos que a gente contou que fez ligeiro lá. Isso. 4 discos, ele está dizendo aqui que o número mínimo, tá? A quantidade mínima, tá bom? Pode ser mais movimentos? Pode. Pode ter outros movimentos, mas a quantidade mínima é 15. E se for 5? 5, a quantidade mínima é 31. Então, para cada quantidade de discos, conforme o quadro ao lado, a gente determina o número mínimo de movimentos. Quer ver? Vamos lá, vamos dar mais uma olhadinha agora aqui, ó. Esse aqui, olha lá, com 4 discos, vamos ver a quantidade de movimentos? Vamos começar? Vamos contar. Vamos junto com eles aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Aí tirou o verde. 8, 8, 9, 10, 11, 12. Já tem 2. 13, 14, 15. E eu Conseguiu. já consegui ver um negócio legal. Tu tá o aluno espertinho. esperto já vai olhando aqui direitinho os movimentos, olha só. Ele nunca prende uma peça. Esse é um detalhe importante, ele nunca prende uma peça. Sempre deixa a peça menor solta, né, para poder se movimentar tranquilamente. Olha lá, olha lá. Aí levou o azul, trouxe a vermelha, jogou o azul no meio sozinha. A menorzinha é a que trava todo mundo, não é? Então a menorzinha fica sempre ali meio que dando... É verdade, porque ela é a menor, ela não pode ficar embaixo de nenhuma das outras, né? Isso. Então ela é quem dá um trave no jogo. Perguntem para os professores presenciais. Professor, dá uma olhadinha na escola e vê se tem Torre de Hanoi na escola. Mas se não tiver, Vamos fazer? senta com os colegas aí e faz. Constrói, Isso. manda uma foto pra gente. Ah, professor, eu tenho no celular, não posso jogar no celular, tenho no computador, não pode jogar? Pode, mas o ideal, e no computador é bom porque ele trava, ele não deixa você burlar o jogo. Ele não deixa você burlar o jogo. Mas é interessante você construir e brincar também, fazer uma competição na escola, quem consegue fazer em menos movimentos.
Agora, com relação a essa tabela aqui, é isso que a gente vai associar a uma função exponencial, né? A quantidade de discos e a quantidade de movimentos. Isso é difícil então, exponencial, porque eu não sei nenhuma potência... É por causa que aqui está dando os números diferentes. É porque ela tem os números, né, lá, 0. 0 dá 0, beleza, porque a base é 0, sempre dá 0. 1, beleza, 1 expoente sempre vai dar 1. Vai dar 1, tranquilo. Mais 2. Mais 2 deu 3. Qual o expoente que o 2 elevado vai dar 3? E se tiver uma função exponencial com não só trabalhando o expoente, mas um número a mais, assim? Só se... ou um número então, a menos. Um número a mais ou um número a menos? Pode ser um a mais ou um a menos. Pode ser um a mais Pode ser. Então vamos ver. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então, como que essa tabela se transforma numa função exponencial. Generalizando então... Considere uma torre com N discos. Qual o número mínimo de movimentos para dispor todos os N discos de uma haste para outra? Então agora a matemática adora esse negócio de N, né? N discos. Perceba que para N discos, o que é esse N? Um número qualquer de discos, né? Pode ser o 3, pode ser 4 discos, 5 discos. O número mínimo de movimentos é... Então, olha lá, 2 elevado na N menos 1. Tá aqui, professor Maurício, o X da questão. Temos a potência de base 2, mas depois no final subtrai tira 1. Pode isso, Arnaldo? Pode. Isso também pode ser uma função exponencial? Pode, né? Então, vamos em frente. Olha lá, brincando com a torre de Hanói com uma certa quantidade de discos, Mateus, um determinado aluno, dispôs todos os discos de uma haste para outra. Utilizando a quantidade mínima de movimentos. Sabendo que ele realizou 511 movimentos, Eita. Uau! E essa 511 é a quantidade mínima de movimentos. Eita, nós! Determine a quantidade de discos que ele utilizou na torre. Não, peraí. Então é só pegar uma potência 2 elevado a um número e tirar 1. Tirar 1, sim, de acordo com a nossa determinação aqui, ó, é 2 elevado a um determinado número e tira 1. Então vamos lá, qual é o número que eu vou elevar o 2, tirar o 1 e vai dar 511? Peraí, então tem que ser, a resposta vai ser 511 mais 1. 512, né? 512. Qual o número que a gente eleva o nosso 2 que vai dar o 512? 2 elevado a 9, né? Porque dá 512. Então aqui quer dizer que era N discos, o N é 9? Então Isso. 9 discos. Eita, mais do que essa aqui, né? Mais do que essa imagem aqui tem 7. Imagina, com 9 discos, então, temos que fazer 511 movimentos, né? Mas eu sempre tenho que fazer assim, tentando adivinhar qual é o número? Não. Mateus aqui, então, utilizou uma torre com 9 discos, né? Poxa vida, imagina tu fazer 511 movimentos. Mas sabia que depois pega a prática? Porque tem mais uns esqueminha, né? Sabe que tudo que se usa raciocínio lógico tem uns caminhos. No nó que tá na cabeça. E aí é quando entra um detalhe muito importantíssimo. Né? Para alguns alunos, isso é muito complicado, porque fica fazendo movimento e tal. Mas para outros alunos, que são alunos da escola, classificados com altas habilidades, né? A cabeça dele já funciona de maneira bem prática. Meio automático, né? Vai. Você vê, por exemplo, aqueles alunos que têm altas habilidades e que pegam um cubo mágico. É verdade. Porque assim, no YouTube tem lá umas técnicas, né? Que você gira para a direita, aí gira de baixo, volta gira, vai. Aquilo lá só funciona se o cubo estiver montado. Se o cubo estiver prontinho, aí você vai desmontando. Aí com o tempo, tantos N giros, ele fica montado de novo. Agora, quando eles estão todos bagunçados, tem que olhar para ele todinho, tudo bagunçado. Mas quem dá conta já Agora, faz... tem gente que está aqui, ó, conversando contigo e está... Daqui a pouco, pega de volta e vai embora. Quer dizer, a cabeça dele já consegue decifrar o código. Aqui, Mateus decifrou o código. Né? Ele disse 9 movimentos, então 9 discos, 511 movimentos. Nós transformamos aqui em uma equação. Olha só. Aqui tem 9? Deixa eu ver, tá? 3... 6, 9, 10. É o Mateus aí, ó. Tem 10? Tem 10. Olha lá. 3 vermelhos. 2. É 10, ela tem um verde. Lá. Tem um verde e 3 azuis. Tem um tom de amarelo que vai subindo. E se fosse 10, então? 10. 2 elevado a 10. 2 elevado a quantidade de discos, tira 1. 2 elevado a 10. 1024, tira 1. 1023 movimentos. Pega. Tem aluno que até pensa assim, eu vou fazer. Vou fazer.
Mostra o vídeo pra gente. Eita, aqui no lugar desse GIF, um vídeo do mesmo, nosso aluno fazendo lá. Mesmo, Ia ficar top. Sonho de consumo. Legal, né? Então, ó, a Torre de Hanoi é brincando, a gente fala assim, brincando que se aprende, mas né, é verdade. Tem muitos jogos, muitas coisas de estratégia que fazem a gente aprender. E então, aqui a gente fez o link, né? Isso. Sabe agora o que eu fiquei pensando? Quantas vezes nós jogamos jogos de estratégias, jogos que exigem um raciocínio mais avançado, mas só jogamos. Não ficamos atentos às regras, não nos atentamos aos detalhes. A matemática que está inserida por trás disso. E às vezes o detalhe não está nem com quem está jogando. Está com o professor, por exemplo, que não consegue associar a lógica do jogo com a lógica da aula. Quando o aluno consegue encaixar isso, por exemplo, a Torre de Hanoi, vocês, alunos do primeiro ano, quando forem brincar com ela, nunca mais vão olhar para elas só como se fosse um joguinho de mudar a peça. Vão sempre pensar que a quantidade de disco, né, 2 elevado à quantidade de disco, tira 1, é a quantidade mínima de movimentos. Isso. Aí alguém vai chegar para você e falar assim, esse jogo aqui, ó, eu tenho aqui não sei o que, então vai falar assim, esse aqui eu já fiz em 511 movimentos. 511, eu falei, 511. Mentira, porque dá pra fazer em menos. Duvido tu fazer em menos. Não faz mesmo não faz mesmo não. Tu já sabe, tu nem fez. Mas tu já fala com propriedade. Porque 500 é o mínimo, rapaz. Isso aí. Menos que isso, eu duvido alguém fazer. Eu aposto R$1.000, que ninguém faz em menos. É mesmo, até fazer aposta. Agora, assim, ó, se vocês tiverem oportunidade de jogar na escola, como o professor Maurício disse, não tem na escola prontinho, vamos construir. Esses discos dá para construir com papelão, com caixa de papelão. Aí só dá uma coloridinha, porque, né? E tem que fazer tamanhos diferentes. Senão não vai dar certo ali a brincadeira, não pode ser tamanhos iguais, Perfeito. Certo? E avançando mais, a gente vai falar agora de uma coisa muito simples, por quê? Porque a gente já faz isso, vocês já sabem, então, assim como nas demais funções, olha lá, valor numérico da função exponencial não precisa Não, arruma, sorrisinho. É fácil, mulher, é fácil. É fácil porque é a nossa chamada máquina de calcular, ou seja, aquela que a gente já tem costume, né? Você troca o X, tem o número. Tira o X, coloca o número. Isso, então, agora tem que fazer potência, mas só isso. Tira o X. E o legal é que a gente já fez isso nas outras funções, né? Todas. Então agora é só fazer, colocar em prática. Bora fazer? Bora. Então vamos junto, olha lá. Então, exemplo de número 1. Considere o valor, a função de valor f de x igual a 2 elevado a x menos 1. A Torre de Hanoi. 2 elevado a x menos 1. Beleza. Daí ele quer que nós calculemos o quê? Vamos ver lá, letra A. O f de 0. E depois f do número 4. Depois o f do 3. De 3 e f de 5, né? Esse aqui não é a nossa equaçãozinha lá da Torre de Hanoi? Sim, então só vamos fazendo aí, quando tiver 0 discos, a gente já viu, 4 discos, 3 discos ou 5 discos, certo? Perfeito. Substituindo primeiro o f de 0, vamos lá. No lugar do x, a gente vai colocar 0. Muito simples. 2 elevado a 0 é 1. E 1 menos 1, 0. Ou seja, 0 discos, 0 movimentos. Certo? Certinho. Agora 4. 2 elevado a 4 dá 16. Tira 1. Tira 1, fica 15. 15. Então, 4 discos, 15 movimentos. Viu? A gente viu ali, agora a gente está nas conclusões aqui. 4 discos, 15 movimentos. Perfeito. Certo? Perfeito. Mas na sequência, vamos fazer agora com 3 discos, que a gente já viu, e com 5, né? 2 elevado a 3. 8. 8. Tira 1. 7. 7. Então, para 3 discos, 7 movimentos. E se fossem 5 discos? 5 elevado a 2. 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, 32. Tira 1. 31. Então, temos lá 3 discos, 7 movimentos. 5 discos, 31 movimentos. Certo? No mínimo. Legal, né? Isso aqui tá todo no surgir, então foi para vocês aí, né, no PDF, então vocês têm propriedade deste material. Voltando ao assunto da dobradura de papel, vamos lembrar agora? A gente estava dobrando o papel e tinha uma quantidade de retângulos, né? Beleza. Então nós temos o conjunto A, que foram os números de retângulos que surgiam, não é? Quando nós fazemos a dobradura. E ele chama aqui, então, só que agora ele quer o seguinte, olha só. Lá nós vimos que com nenhuma dobradura tinha um retângulo, com uma dobradura tinham 2 retângulos, só que agora ele quer que a gente pegue a mesma função lá das dobraduras
e faz a seguinte aplicação. 2 dobraduras, 4, 6, 8 e 10 dobraduras. Dá para dobrar 10 vezes? Lembrei agora de uma tal de gramatura do papel. Isso mesmo, né? Gramatura do papel. Ah, então esse conjunto A vai ser o meu X? Isso, X. Vamos lá, construa o diagrama de flechas. Aqui, ó, ele deu já, aqui já estamos com os resultados, né? Então, vamos lá, o meu X sempre é o nosso domínio, lembra? Domínio. E ele está querendo que a gente construa a imagem. E na sequência, o nosso diagrama de flechas, que a gente já conhece também lá das aulas de conjuntos no comecinho da unidade 1, certo? Perfeito. Então vamos lá, na tabelinha, fica mais fácil, né? Os nossos valores de domínio é 2, 4, 6, 8 e 10. Esse é o nosso domínio. A nossa imagem serão os resultados, perfeito, né? 2 elevado a 2. 4. 2 elevado a 4. 16. 2 elevado a 6. 64. E 2 elevado a 8. 256. 2 elevado a 10. 1024. A gente até falou, né, dos 10 discos ali, né? 1024. Só que para a Torre de Hanoi tira 1, né? Desconta 1, 1023 movimentos. Beleza. No diagrama de flechas, primeiro a gente coloca no domínio os nossos valores de X, e na imagem os resultados de Y. E vamos ligando as setinhas. Ou seja, a nossa imagem serão os valores de Y. Aqui é o domínio e aqui é a imagem. Então aqui nós já temos uma sugestão da função exponencial. Olha só, como a função exponencial envolve muitas das vezes uma equação cujo expoente é uma incógnita e geralmente aparece nesse formato ou menos 1 mais 2, nós vamos ter depois algumas equações, mas se nós fôssemos resolver uma equação aqui achando o zero da função, zerando o y, o que ia acontecer? Ia ficar 2 elevado a x igual a zero. Não tem possibilidades de eu elevar o 2 a qualquer expoente e achar como resposta zero. Então, teoricamente, uma função exponencial... porque se eu elevar... mas se eu levar a zero, todo mundo leva a zero, dá 1, não dá zero. E né? como a base já traz umas regras, então não existe possibilidade de, numa função exponencial, eu encontrar o que nós chamamos de zero da função. 2 elevado a x nunca vai dar zero. Não tem essa possibilidade. Se não tem essa possibilidade, como é que eu vou construir um gráfico se eu não tenho zero da função? Verdade. Então, a função exponencial sempre vai ser feita assim. Vai ser dado para você um domínio, você vai trocar esse domínio na função e vai achar a imagem. Mas então não toca no eixo X, a função exponencial? Não tem zero. Que legal, isso eu já estou pensando lá no gráfico. Peraí, verdade. Tem gráfico, né? Se não toca no eixo X, o que vai fazer? Porque a função afim tem gráfico, é uma reta. A função quadrática tem gráfico, uma parábola. E todas as duas tocam no eixo X. Toca raízes, né? A quadrática às vezes não toca, quando não tem raiz real. Mas as outras tocam no eixo X, uma ou até 2 vezes. É porque Maria, o delta negativo não toca em mim, não toca né? em mim, então acho que é isso aqui. Não toca em mim, não toca em mim. De jeito nenhum. Mas aí, ó, o que vai acontecer? Aqui não tem nem delta, né? Então, vamos ver. Aqui é diferente. Na modular, a gente viu que depende de qual equação está dentro do módulo, né? Isso. Se é uma afim, se é uma quadrática. Aí faz um V. Se é uma quadrática, aí fica um negócio assim. Ou o importante é a gente saber que não tem parte abaixo do eixo X, né? Perfeito. E agora, mas o gráfico vai ficar para uma próxima aula, né? Não, tá mas bom, a gente já vai... Já estou pensando aqui no gráfico. Porque o professor Maurício disse que a gente não tem raiz, se não tem raiz, não toca eixo X. Não tem zero, não tem. Não tem. Então, vamos agora trabalhar um pouquinho com as equações exponenciais, ó, porque pra gente, assim como em todas, a gente primeiro trabalhou a equação, né? Isso. Para fazer a função afim, primeiro trabalhamos a equação do primeiro grau. Isso. Aí para fazer a função quadrática, a gente trabalhou a equação do segundo grau. Isso. Para fazer a modular, a gente trabalhou primeiro equações modulares. Perfeito. E aqui não vai ser diferente. Para chegar na função exponencial, antes disso, a gente precisa entender as equações exponenciais, tá? Beleza. Então, assunto aí do final da nossa aula de hoje. Vamos lá. Falando de equações, são aquelas que temos, então, a variável... No expoente. Para ser exponencial, tem que estar no expoente. Isso. E aí, vamos lá. E aí nós vamos ter algumas características de equações. Por exemplo, nós vimos lá no comecinho, não é? Que a equação que dava a quantidade de movimentos na Torre de Hanoi tinha 2 elevado a x com a variável x no expoente. Então, é uma característica principal
dessa equação e dizia que 2 elevado a x menos 1 dava igual ao número de movimentos, certo? Certo. Vamos lá então, de exemplos agora. Exemplos de equações exponenciais, onde a gente tem o x no expoente. 3 elevado a x igual a 81. É uma equação exponencial. 2 elevado a x menos 5 igual a 16. É uma equação exponencial. 5 elevado a x menos 1 igual a 5 elevado a 2. É uma equação exponencial. E essa aqui, 2 elevado a x vezes 4 elevado a 2 a 2x menos 1 é igual a 2 elevado a 2x menos 1. Também é, porque a característica principal é estar com a incógnita no expoente. E Então, essas aí estão. se tem sinal de igualdade, tem 2 membros, né? Primeiro e segundo membro. E tem o x no expoente, é uma equação exponencial. É. Legal, beleza. Perfeito. Tá ótimo. E claro que a gente não deixa por menos, né? Devagar e sempre vamos no passo a passo. Vamos lá. Primeiro passo. Aqui estão os 4 passos para a resolução das equações exponenciais. Vamos no primeiro? Vamos lá. Primeiro passo. Reduzir os 2 membros da equação a potências de mesma base. E aí nós vamos usar lá basicamente o que é usado na radiciação, tá bom? Para eu transformar, deixar os 2 membros com a mesma base, eu preciso fatorar os números, deixando-os de bases iguais. Ah, tá. Então esse aqui é base 2, esse aqui é base 2, mas esse aqui não tá base 2, Então eu vou ter que deixar na base 2. Então, mas o 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, não é? Isso. Então o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então eu transformei esse 8 para 2 ao cubo. Agora sim, base 2, Base 2 e base base 2. 2. Então E aí, esse é o primeiro passo. E aí tem aluno assim, professor, mas como é que o senhor fez isso aí do 8 virar 2 elevado ao cubo? Você pode usar a decomposição. Né? Faz o 8 barra, divide por 2, divide por 2, divide por 2, fica 2 ao cubo. Isso, legal. Olha lá, então. Agora o segundo passo, então, vamos lá. Agora a gente precisa eliminar as bases. Porque assim, ó, a nossa letrinha não está no expoente? Sim, sim. Então é lá que a gente quer chegar, né? Então eu preciso trabalhar com os expoentes, porque é isso, o x está lá, ó. Então agora o que eu vou fazer no segundo passo? Eliminar as bases, olha lá. Segundo passinho, vamos eliminar as bases. Olha lá, primeiro já fizemos o primeiro passo, né? Sim. Todo mundo está na mesma base? Sim. Beleza. Podemos eliminar elas agora? Podemos. Olha lá. Corta, corta. Então ficamos, então, agora para trabalhar com os expoentes. Então vai ficar, então, agora x vezes 2 igual a 3? X vezes 2, não sei. Vamos ver o terceiro passo? Bora ver. Eu acho que não é vezes, não. Vamos lá. Terceiro passo, temos que... Aplicar as propriedades da potência. Porque lá não tem x elevado, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2? E na propriedade da potência, na multiplicação, como é que é? Agora Soma as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Beleza? E se estivesse dividindo? Mas subtrair, né? Subtrair. Isso. Então ficamos agora com os expoentes. X mais 2 igual a 3. Ou seja, no quarto passo, o que a gente faz? Resolve aquela equação, x mais 2 igual a 3. Resolve a equação que estava no expoente. X mais 2 igual a 3, o mais 2 passa para outro membro negativo. Agora é uma equação de primeiro grau, né? Perfeito. 3 menos 2, o x é 1. Valeu, né? Então, a raiz da equação é igual a x igual a 1. Perfeito. Vamos voltar lá um pouquinho e botar o 1 lá para a gente ver o que dá? Vamos lá, tem que botar um aqui, né? 2 elevado a 1. 2. 2 vezes 2 elevado a 2. 4. 4. 2 vezes 4. 8. 8, olha aí, deu certinho. Quando a gente acha o resultado, a gente pode substituir e ver se deu certo, né? Perfeito. Por quê? Porque o nosso, como fala? A nossa raiz da equação é a solução. É a solução. Né? Tem que deixar a igualdade verdadeira. Tem que então, deixar igual. quando a gente encontrar aqui, claro que não é todo mundo que faz isso, porque às vezes não dá tempo, né, numa prova, né? Mas se você achou que x é 1, volta lá no início. E testa. Se deu uma igualdade verdadeira, tá ok. Então quer dizer solução da equação. Se na prova tiver uma equação dessa
e eu não souber como resolve, e tiver alternativas A, B, C, D, eu quiser ir testando as alternativas Pode e der certo. ser, pode ser. Olha, É um caminho, já é um anota caminho. a dica Ó, a aí, ó. esperteza, a esperteza. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que buscar recurso. Eu não lembro como que faz. Não, meu Deus, não lembro de equação exponencial, faz muito tempo, não recordo. Testa as alternativas. Perfeito. Pronto, também é uma maneira de você chegar no gabarito aí, na solução verdadeira. Ok. O que der igualdade, ok, é a solução, tá certo? E claro, né, depois de tudo isso, num passo a passo, é hora da gente praticar, porque aqui matemática é prática. Vamos lá? Mão na massa! E lá vem o Cascão animadíssimo, resolvendo os exemplos. Lembra que a gente deu uns exemplos lá? Sim. Né? Vamos lá, então? Bora. 3 elevado a x é igual a 81. Tá na mesma base? Não. Ah, Não é eu posso deixar o 3 na base 81 ou é melhor deixar o 81 na base 3? Mas o 81 é maior que o 3, então não tem como deixar 3 na base 81. Ah, tá. Então pronto. Então o que a gente vai fazer? Pega o 81 e fatora, né? 81 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Ok. Ou seja, 3 elevado à quarta, né? Perfeito. Tá, segundo passo. O que a gente faz mesmo? Bom, o segundo passo agora é eliminar a base. Ah, tá. Só saiu o lugarzinho dele aqui, eliminar aqui, tá? Aquele lá ficou fora do... Eliminar as bases. Muito bem. Uma vez eliminadas as bases, eu vou trabalhar aplicando as propriedades da potência. Tem que aplicar a propriedade aqui? Tem que aplicar. Não, porque não tem, só tem 3 elevado a x. Então já é direto, x igual a 4, né? Já foi, tá resolvido. Este igual a este, já resolvemos. Vamos fazer o segundo exemplo? 2 elevado a x menos 5 igual a 16. Quem que a gente tem que deixar na mesma base? A mesma base é o 2 e o 16 que é na mesma base 2. Ah, então 16 é o que mesmo? 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado à quarta, né? Isso. Então vamos lá. E agora, segundo passo? O segundo passo, aplicar cortar a base. Isso, ou aplicar a propriedade. Eliminar Como as não bases, tem propriedade, né? Aí ficamos com x menos 5 igual a 4. O 5 vai passar para o outro membro positivo, né? Então, x vai ser igual a 4 mais 5, x igual a 9. Certo? Ah, vamos só dar uma testadinha rapidinho aqui? Se a gente colocar o 4 aqui, ó. 3 elevado... Opa, esse 4 ficou muito grande. Parece 34. Se eu colocar o 4 ali, 3 elevado à quarta. vai dar 81. 81, igualdade verdadeira. Se eu colocar o 9 aqui, 9 menos 5? 4. 4. 2 elevado à quarta? 16. 16. Olha aí como tem que bater e dar certinho, né? Perfeito. Ótimo, maravilha. Beleza? Vamos mais outro exemplo. Tinha aquele bem grande, né? Meio Isso. estranho. Vamos lá. Primeiro tá tudo na mesma base? Não, tem um 4 ali, ó. Ah, tem esse aqui. Mas eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Ah, é verdade. 4 é 2 vezes 2, 2 2 ao ao quadrado. quadrado. Substituindo, a gente ficou com todo mundo na mesma base. Só que temos um detalhe, porque esse 4 já estava elevado a 2x menos 1. Então põe parênteses, aí Né? fica potência de potência, a propriedade, não é? Potência de potência. Até se o aluno quiser, só para organizar melhor, antes de cortar a base, se ele quiser aplicar a propriedade também fica bem simples, né? Aham, pode ser. A gente fez isso, ó. Olha lá, ó. Primeiramente, aplicamos a propriedade. Aí E tem na aquele potência de parênteses. potência, como é que é? Multiplica os expoentes. Outra propriedade, eu vou tomar ciência, não posso esquecer da A potência potência da da potência. potência. Olha só como é fácil. Veja como fica. A base permanece, o expoente multiplica. Então, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora sim, podemos aplicar o segundo passo, né? Que é Cortar a base. eliminar as tem a bases. propriedade. É porque aqui aplicou a propriedade primeiramente, Isso. né? Também podemos fazer assim, tá? Na multiplicação, o que a gente faz com os expoentes? Soma os Somar. expoentes. Então vai ficar 2 elevado a x mais 4x menos 2. 2. Agora sim, chegou o momento de eliminar as bases. Ainda não! Olha aqui, o que a gente decidiu fazer primeiro aqui? Já juntar esses aqui, né? Somamos x com mais 4x, 5x. Eliminamos as bases nesse momento e agora sim vamos trabalhar com os expoentes. 5x menos 2x igual a 2x menos 1. Agora temos uma equação do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Trocando de membro, invertendo a operação. Beleza. 2x estava positivo, passou negativo. O menos 2 estava negativo, passou positivo. Certo? E aí, 2x menos 3x? 5x menos 2x? 3x.
E 2 tira 1? Cada um. 1. Então, nosso x aqui é 1 terço. terço. Certo? Certinho. Beleza. E aí, se vamos testar lá, vai ficar 2 elevado a 1 terço vezes 4 elevado a 2 terços menos 1. E do outro lado, 2 elevado a 2 terços menos 1. Né? É. Se simplificarmos essas frações do expoente, nós Essa vamos dá ver um que pouquinho vai mais de trabalho de ficar, testar, vai né? dar a mesma situação. Um pouquinho mais de trabalho para testar, mas dá também. Pelo menos conseguimos verificar que, porque geralmente o professor faz o quê? Passa umas equações bem fáceis e depois cobra umas mais complicadas. Nós passamos fáceis e jogamos uma aqui que envolve muitas propriedades. E aí vocês vão lembrar que na aula anterior nós falamos, vocês precisam estar afinados com a música da potenciação, porque a música relata as propriedades e nós vamos precisar muito delas. Toda vez que formos resolver equações exponenciais, nós precisamos lembrar das propriedades, sempre. Aqui, essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho, né? Vamos voltar aqui antes do brincando com os números, vamos voltar um pouquinho e vamos repassar ela de novo. Olha lá, a gente tinha aqui, primeiro passo, deixar na mesma base, Mesma né? base. Então, aí para tinha deixar base na mesma 2, mas tinha um 4. 4. E o 4 fica na base 2. Aí, aqui, uma dica que vocês podem anotar. Toda vez que tiver que resolver equação exponencial, você olha para os números todos e vê quem é o maior número, que no caso é o 4. Maior. Mas pode ser que tenha 27 elevado a x igual a 729. Então, 27 e 729. Você pega o maior, fatora o maior. Quando você estiver decompondo o maior, o menor já vai aparecer automaticamente. Então, você sempre começa fatorando um número maior. Isso, porque do maior a gente vai querer chegar no menor, né? Isso. Porque se você pega o menor, você vai ter que fazer depois o maior também. Lembra que ela falou assim, tem como deixar o 3 na base de 31? Eu falei, não, porque o 3 é menor. Então, vai sempre pro maior. Essa é uma dica, tá? Você anota porque ela ajuda muito. Quando você faz o maior, você já vai ter todos os números que tem na regra. Todos. Mesmo. Chegamos na base 2, né? 4 é 2 elevado a 2. Beleza? Então, trocamos. Só que tinha um detalhe, esse 4 ele já estava sendo elevado a alguma coisa. Isso, então parênteses. Então parênteses, porque o 2 elevado a 2 vai ser elevado a mais alguma coisa. E que aí a gente tem a potência de potência, que é a nossa propriedade lá, a terceira das 3 que a gente mais usa, né? Aí repete a base. E multiplica os expoentes. Então fizemos aqui, ó, 2 vezes 2x. 4x, 2 vezes menos 1, menos 2. Lembrando que a multiplicação não é só com o primeiro número. A multiplicação é o todo. chuveirinho, né? Isso. O chuveirinho aqui, a distributiva. Esse Perfeito. com esse, esse com esse. Perfeito, certo? daqui. Na multiplicação, nós já vimos a outra propriedade. Que a gente faz? a base e somos expoentes. Então veio um segundo momento aqui de outra aplicação da propriedade. Perfeito. Aí, para deixar mais bonitinho, ele decidiu já somar aqui. Não tem 1x tem. com 4x? Sim. Então somou e já ficou 5x. menos Agora 2. temos uma base desse lado, uma base desse lado. Podemos eliminar as bases. Corta. Aí vamos trabalhar com quem? Com os expoentes. 5x menos 2 igual a 2x menos 1. E aí é só resolver a equação do primeiro grau, tudo que tem x de um lado, que não tem do outro, que os meninos já estão careca, cabeludo de saber. Olha, meu Deus do céu. Né? Então, gente, ó, dica dos professores matemáticos aqui, ó. Passa pro caderno isso aqui, desenrola, faz junto aí, se tá no surgir, então foi o material para vocês. Então, olha aqui, faz de novo, sem pressa, olhando como foi feito, revisando, porque é assim direitinho. que vai aprender a fazer. Beleza. É fazendo. Ei, deixa eu te falar. Acabou. A aula voou, meu Deus do céu. Voou, né? Vamos então Vamos brincar. lá, vamos brincar um pouquinho? Com os números? Descontrair um pouco brincando com os números, um teste de raciocínio. Responda. Um homem estava indo para a Bahia com suas 7 irmãs. Cada irmã carregava 7 caixas. Cada caixa tinha 7 gatos. Eita, meu sonho. Cada gato estava com 7 filhotes. Sonha ainda? 7 gatas com 7 filhotes. Ah, não, aí já é gato demais. Quantos estavam indo para a Bahia? Agora aqui tem um detalhe importante. E a foto tá lá no elevador Lacerda, lá, ó. Mercadão público lá, e o elevador Lacerda e o marzão aí da Bahia. E aí temos um detalhe importante, olha só, olha a pergunta. E aí é muito importante ficar atento à pergunta. Sim. Poderia perguntar
quantas pessoas estavam indo para a Bahia. Sim. Poderia perguntar quantos homens estavam indo para a Bahia. Poderia perguntar quantos seres humanos estavam indo para a Bahia. Quantas mulheres, mas ele perguntou quantos estavam indo para a Bahia. Então está inserindo todos. Então eu não consigo resolver porque eles foram de quê? De avião? De ônibus? Foram de carro particular? Com esse monte de gato, acho que era carro particular. O homem indo para a Bahia com suas 7 irmãs, cada irmã carregava 7 caixas, cada caixa 7 gatos e cada gaito 7 filhotes. Quantos estavam indo para a Bahia? Tá com vocês, galera. Tá fácil. Então aí, tabuada do 7. Vamos lá, né? Então, na hora de resolver as atividades de sala, concentrem-se aí, né? Dividam as ideias, façam juntos, né? Discutam as equações e no final respondam pra gente quantos estavam indo para a Bahia. Tem pegadinha? Não sei. Tem interpretação. Tem interpretação, isso mesmo. Beleza? Já já a gente está de volta. Fiquem por aí e esperem nosso retorno.